que foram destruídos no dilúvio por causa, aí já entra a teologia, né? Por causa do cruzamento de criaturas sobrenaturais aí ele fala de mulheres, né? Dando origem aos gigantes. E hoje, pela arqueologia, você não consegue negar isso, porque você encontra também, tem ossadas de seres humanos gigantes, tem gravuras, né? No México, tem Egito, tem Babilônia, por isso que eu falei dos sumérios, tem os sumérios, tem aqui nas Américas, seres muito grandes, tem construções que estão aí até hoje que o ser humano não consegue. E eu acho que eles morreram, não foi nesse meteoro, eles morreram no dilúvio, que é o relato bíblico, para a destruição desses seres híbridos. Você entende que a linguagem da Bíblia deixa claro que o dilúvio foi necessariamente global? Sim, sim, porque o que, assim, aí você já entra na área de geografia, coisa assim, de movimentação das placas tectônicas. Naquele momento, não havia montanhas muito altas. Por exemplo, ele lá da Argentina, a Cordilheira dos Andes, ela foi formada porque uma placa tectônica entrou debaixo da outra, com um afastamento, tem uma linha bem no meio do Oceano Atlântico, que jogou uma placa lá e a outra entrou, aí formando aquelas montanhas. Então, não dá para você pensar assim, nossa, como é que a Bíblia fala em 7 metros, né? Que cobriu um monte mais alto. Vai cobrir um Monte Everest, 7 metros. Cobrir lá o Aconcagua, que é o mais alto um dos mais altos do mundo, né? Das Américas, né? Sim. Vai cobrir o Aconcagua 7 metros no sul, não tem como. Mas, assim, tem essa movimentação das placas ali. Tem uma informação que a Bíblia lança, assim, em um versículo lança uma informação que fala: romperam-se as fontes do abismo. Então vem muita água, muita lama. Eu acredito que não vou falar 100%, né? Porque pode ter acontecido, com certeza aconteceu outros fenômenos regionais. Mas a grande maioria dos fósseis que são encontrados hoje são fósseis de sedimentação, de uma lama que veio sobre aquele animal, sobre a pessoa. E os fósseis, eles não estão organizados, eles estão tudo bagunçados assim. Como se os animais foram fugindo, dentro do buraco, foram todos no dilúvio. Você entende que, quando você lê Gênesis, você entende que Moisés, ele tinha conhecimento exato em relação aos aspectos naturais dos fenômenos que estavam escrevendo? O Moisés, né, já é um momento bem lá na frente, Ele era limitado. Moisés, vamos falar Moisés, estou acreditando Moisés. sim, mas se a gente pegar de Adão para Abraão tem 2.000 anos, de Abraão para Moisés mais 500 anos, então de Moisés para o dilúvio tem 2.000 anos. É a distância de Jesus para nós hoje. Ele recebeu revelação de Deus para escrever, e também tem relatos de outros povos ali. Por exemplo, ele está 500 anos depois do Sumério, que tinha uma biblioteca. Lá de onde Abraão veio, da região de Canaã, já escavaram assim, bibliotecas enormes. Então, e as informações de Gênesis, elas não são diferentes de outras culturas. Então, ele pegou assim, muita coisa e houve, vamos dizer assim, um aval de Deus para ele organizar e escrever aquilo. Inclusive, a própria história do dilúvio, que é muito igual. Pode ser, pode ser assim que tem uma coisa ou outra, por exemplo, um índio, né? Uma tribo indígena, que é o deus Tupã, assim, está virado com a humanidade, aí mandou um dilúvio. Tem sempre um barco, né? Sim, então, esse é o ponto. Assim, em relação ao dilúvio global, local, eu não... eu suponho, eu não sei, eu suponho que Moisés não tinha consciência do tamanho do planeta Terra, ou nem tinha um planeta, no período em que ele escreveu. E aí, eu concordo com o ponto assim, a gente tem vários relatos, né, da região antiga e próxima, que casa muito com tanta descrição de criação, que ele faz uma espécie de apologética ali, usando a sabedoria da região e mostrando o poder de Deus, como em relação à história de Noé. Mas isso, eu concordo 100% que isso traz clareza de que aconteceu um dilúvio naquela região. Mas a gente dizer que aconteceu um dilúvio global, necessariamente, ali é uma extrapolação que a gente pode fazer, mas eu acho que é mais difícil de... E aí eu falo assim, eu não sei, tá? Não tem uma posição fechada, né? Eu não sei. Eu tento pensar que foi local, mas eu não sei se foi local, global. Vamos gravar então? Já gravei, filho. Eu